Vamos lá. Vitamina B12, cobalamina, corrinóide de cobalto, fator estrítico de Castle, que é a própria vitamina. A vitamina também chamada fator estrítico de Castle, que junta com o fator intrínseco do estômago, vai para a região do ilho e é absorvida. Ela não consegue ser absorvida sem se ligar ao fator intrínseco do estômago. Fator estrítico antianêmico, antipernicioso. Fator da proteína animal, vegetal, pseudo-B12. Então, é um fator de proteína animal, não é vegetal. Se for vegetal, não é B12. A vitamina anti-anemia perniciosa. E tem a coprofagia. Ingerir fezes. Um cão, por exemplo, que está com deficiência de B12, ele começa a comer as próprias fezes. Por que isso? Porque todos nós produzimos B12 no intestino grosso, que vai sair nas fezes. Só que a absorção da vitamina B12 é antes do intestino grosso, é na fase final do intestino delgado. Então o cão está produzindo vitamina B12, mas ele não pode se beneficiar da vitamina B12 que ele está produzindo para a natureza, sai nas fezes dele. Quando ele sente instintivamente o instinto dele de que ele está com deficiência de B12, ele começa a comer fezes, as próprias fezes. Então, um animal que começa a ingerir as próprias fezes é um sinal clínico de que ele tem deficiência de B12. Ele está praticando o que se chama coprofagia. A adenosilcobalamina, a cianocobalamina, a metilcobalamina, vocês estão vendo aqui os vitâminos, tem aqui, ó, aqui embaixo, o hidróxido, ciano, metil, adenosil. Ele é um fator de maturação do eritrócito. O eritrócito, quando está sendo produzido na medula, ele primeiro tem um tamanho maior, à medida que ele vai maturando, ele vai diminuindo de tamanho. Essa maturação ocorre graças à vitamina B12. Se você tem deficiência de B12, esse eritrócito, essa célula vermelha, não vai sofrer a maturação, não vai encolher no seu tamanho, vai ficar grande, que mostra que quando ele é grande ele é imaturo, vai cair na corrente sanguínea. Então você vai ter aumento do volume corpuscular eritrocitário. Isso chama anemia megaloblástica. Quando você tem deficiência de ferro, você tem uma anemia, o contrário. A anemia, ela a hemácia é pequenininha. Bom, aqui está mostrando para vocês, ó, que ali está a B12, que transforma a homocisteína em metionina. A homocisteína é uma toxina, que quando acumulada no corpo dá uma série de problemas. Então, se eu não tenho B12 funcionando, se eu não tenho B12 no corpo, está prejudicada a minha transformação de homocisteína em metionina, de homocisteína em metionina. Então, eu vou acumular homocisteína, com as suas consequências clínicas. Morte súbita, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, etc. Tá? Então, está ali a homocisteína, está aqui a metionina, e para fazer essa transformação, o cofator importante é a B12. Homocisteína elevada aumenta o risco para doença coronária, infarto e acidente vascular cerebral. B12 permite que o ácido fólico metil converta a homocisteína em metionina. Aqui você tem um ciclo de Krebs, aqui você tem o succinil-CoA. A B12 vai transformar o metilmalônico em succinil-CoA. Se eu não tenho B12, eu diminuo a produção de succinil-CoA, que vai comprometer o meu ciclo de Krebs. E como eu não vou poder transformar metilmalônico em succinil-CoA, o metilmalônico vai acumular no sangue e vai acumular na urina. A detecção na urina é mais sensível e mais específica do que a detecção no sangue. Eu posso medir o metilmalônico aumentado no sangue, mas o padrão é você medir o metilmalônico aumentado na urina, porque ele não se transformou em succinil-CoA. Então há uma diminuição no desempenho do ciclo de Krebs com a menor produção final de energia. Por isso, agora vocês entendem que quando você tem deficiência de B12, você fica fadigado. Por isso que a B12 é usado para aumentar a sua energia. É aqui que ela aumenta a sua energia.
ela vai produzir mais succinil-CoA. Ficou claro isso? Tá. Muito bem. A distinção entre deficiência de B12 e de folato é feita pela dosagem do metilmalônico na urina. É elevado na deficiência de B12 e normal na deficiência de folato. Porque o folato, a deficiência de folato, também faz o eritrócito ficar grande. Mas é por folato ou é por B12? A distinção vai ser feita na urina. A deficiência de folato não aumenta o metilmalônico na urina. A deficiência de B12 aumenta o metilmalônico na urina. Então, de novo, está aqui para vocês estão vendo que isso é um assunto importante. Você vai dizer assim, mas ninguém mais morre de pellagra, ninguém mais morre de berivéria. Eu sei, mas existe a doença subclínica. Isso não é 8 nem 80. Eu posso não manifestar anemia perniciosa, mas eu posso começar a ter problema cognitivo, eu posso começar a ter déficit de memória, brain fog, tudo por deficiência subclínica de vitamina B12. Isso é que nós temos que entender. Não é nem 8 nem 80. O nosso corpo necessita de pelo menos 13 vitaminas para sobreviver e manter a saúde. Nós, médicos, não temos esse conhecimento na faculdade de medicina. O nosso foco na medicina é em remédios patenteados. Então, a gente deixa de estudar grande parte da importância das vitaminas e grande parte da importância dos minerais. Então, uma parte que o médico geralmente deixa de lado é saber entender falta e excesso de mineral, que são os metais tóxicos, que hoje é um grande problema no mundo, a toxicidade aos metais tóxicos, os rios contaminados com mercúrio, por exemplo. Então, se você, por exemplo, tem costume de comer peixe 1, 2, 3, 4 vezes por semana, dificilmente quem come peixe cru hoje 3, 4 vezes por semana não está intoxicado com mercúrio. É só você fazer a detecção que você vai ver. Mas isso não, ninguém, na medicina isso não é dado valor, porque nós não estudamos isso no nosso currículo médico. E só porque nós não estudamos não quer dizer que não exista. Tá? B12 também é a única vitamina que não pode ser obtida de vegetais ou pelos raios solares. Se eu me colocar exposto ao sol, eu vou automaticamente produzir. Se eu fico lá meia hora no sol, eu produzo em torno de 20 mil unidades de vitamina D3. Já não é o caso com a vitamina B12. Eu posso ficar no sol, que não vai acontecer nada. Então, eu tenho vários tipos de vitamina, B1, B2, vitamina B, estou me referindo, B3, B5, B6, B7, B9, B12. E continua, B15, B17. Nós temos vários tipos de cobalamina, que nós já discutimos. As principais são a hidroxi, a adenosil e a metil. Na realidade, essas duas aqui de baixo são princípios ativos. O meu corpo usa adenosil, o meu corpo usa metil. O meu corpo não usa hidroxi. Eu tenho que transformar em hidroxi ou em adenosil ou em metil. O meu corpo não, tem mais, eu posso ser o hidroxi, pode ser o adenosil, pode ser o metil, 60% a 80% da nossa vitamina B12 no corpo é metil e pode ser ciano. A ciano vem de cianeto, cianureto, que é veneno, você sabe disso. É um dos importantes venenos que nós temos. É o cianeto, cianureto. Respira ele que você vai ter as consequências que teve o pessoal lá da Boate Kiss, em Santa Maria. Para você tratar, para você usar a cianocobalamina, desculpe, você tem aí na farmácia, por exemplo, estou citando aqui um deles, que é o Bedozil, que é a vitamina B12. Só que é a vitamina B12 na formato de ciano. Se você tiver um polimorfismo genético, se você não fez ainda o teste, você não sabe, se você tiver um polimorfismo genético que não consegue transformar ciano em metil, você vai acumular ciano, que é veneno, e vai lhe prejudicar. Então, como você não sabe quem é quem, eu aconselho, adenosil não tem no Brasil, então sobrou para você metil e hidroxi. Geralmente o injetável é hidroxi, que vai virar metil sem problema, e o metil, que é o mais usado. Tá? Aqui está a hidroxicobalamina, lá tem um hidroxi, a adenosilcobalamina, a metilcobalamina, o metil, e a cianocobalamina, que tem o grupo ciano, que é esse carbono com esse nitrogênio, 3 ligações.
que daí vem o cianeto ou cianureto, que é o veneno que mata. Então eu tenho que remover isso aqui para transformar naquilo ali. Quando eu tomo uma cianocobalamina, ela tem que no meu corpo virar metilcobalamina, a não ser que eu tenha um polimorfismo genético e isso não ocorra. Certo? Por exemplo, a neuropatia óptica hereditária de Leber. Esse paciente não é capaz de transformar ciano em metil. Se você der ciano para ele, ele pode inclusive terminar cego. Tá? Pode causar cegueira. Hidroxicobalamina, 5 gramas e 150 ml de soro fisiológico por 15 minutos. É usado no tratamento de envenenamento com cianeto, ou cianureto, que é o grupo ciano, CN, que eu te falei para vocês da boate Kiss lá em Santa Maria. Aquele pessoal morreu de aquela queima lá, gerou cianeto. O tratamento seria isso aqui, ó. Deve ter sido quando eles foram levados para o hospital. A boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aqui está o Dr. Addison, da doença de Addison. Doença de Addison é quando você tem uma doença autoimune contra a córtex da sua adrenal. Foi descoberta por esse indivíduo. Mas ele descobriu muitas outras coisas. Ele é o descobridor da doença degenerativa das adrenais. Ele descreveu, em 1849, a anemia addisoniana, anemia perniciosa, megaloblástica, idiopática na época. Hoje nós sabemos que é B12. Foi ele que descreveu isso pela primeira vez. O Dr. George Whipple, que é um veterinário, dando fígado para animais, tratava anemia perniciosa. E em 1948, Carl Fox e colaboradores identificaram a cobalamina, que foi descoberta em 1948, a cobalamina, pelo Carl Fox e seus colaboradores. Então, isso é uma anemia megaloblástica, megarocitose, macrocitose, melhor dizendo, macrocitose, ou seja, a célula é maior do que deveria. A deficiência de B12 causa anemia megaloblástica, mas somente quando há má absorção devido à falta de fatores intrínsecos, que essa anemia megaloblástica é chamada anemia perniciosa. Nem toda anemia megaloblástica por B12 é chamada anemia perniciosa. Anemia perniciosa é anemia megaloblástica por B12 causada por uma doença autoimune que ataca o estômago e destrói as células parietais que perdem a habilidade de produzir fator intrínseco. Muitos pacientes sofrem lesões neurológicas décadas antes do hemograma mostrar os sinais de macrocitose. E quando o diagnóstico é feito, as lesões já estão instaladas e são irreversíveis. Estão sabendo disso. E agora, se conscientizando da importância da B12, você começa a olhar com outros olhos. Porque um paciente que vem no seu consultório e que está com deficiência de B12 e que, eventualmente, vai perder parte do sistema nervoso central e parte do sistema nervoso periférico. Devido a isso, eu acho que a sua responsabilidade aumenta no momento que você passou a conhecer esses dados. Mais de 30% dos casos de deficiência de B12 nunca desenvolveram macrocitose e anemia. Ou seja, não adianta ficar esperando. Não tem anemia, não tem macrocitose, não tem deficiência de B12. Não é verdade. Mais de 30% não desenvolve isso, ataca direto o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Aqui está a molécula, vocês estão vendo que é um peso molecular muito grande, que dificulta, inclusive, um pouco o sublingual. A deficiência de A, por exemplo, ou de B, vamos pegar D. Eu faço uma D sublingual. Aqui, a molécula é pequena. Quando eu faço uma B12 sublingual, a absorção já não é tão boa quanto uma D sublingual, porque o tamanho da molécula interfere na absorção sublingual. Às vezes eu tenho que ir para o caso até injetável, como é o caso de pacientes com cirurgia bariátrica, que tem deficiência grave de B12 e que a única solução é fazer injetável, para você não ter dúvida. As bactérias intestinais são capazes de produzir B12, mas essa vitamina não é absorvida. Por que não é absorvida? A vitamina B12 é produzida no intestino grosso e a absorção ocorre no intestino delgado, então já passou da hora. Isso então vai sair no intestino e aí explica os animais terem esse hábito de coprofagia, de comer as próprias fezes. Então, quando o animal está comendo as próprias fezes, é porque ele está com deficiência de B12 no organismo. Ele está usando a B12 que ele produz nas bactérias do microbioma que está saindo nas fezes.
Tá? Plantas não fabricam B12, como plantas não fabricam colesterol. Você pega um produto vegetário, produto derivado de planta, está escrito lá, não tem colesterol. Claro que não tem colesterol. Planta não tem colesterol, como planta não fabrica B12. Por isso que é o problema dos vegetarianos e dos veganos a longo prazo. Tá? Então você tem a ingestão, o alimento de origem animal, B12 está ligado à proteína, ocorrerá a separação no estômago pelo ácido clorídrico, tem que estar menos de 2, o pH no estômago, se você está tomando um antiácido, isso não acontece, você não vai ter absorção de B12. A saliva, há uma proteína chamada aptocorrina, que é a proteína R, que é produzida em resposta à ingestão de alimentos. No estômago, a aptocorrina liga-se a B12 para proteção contra o ácido clorídrico. As células parietais produzem o ácido clorídrico. No ilho, a B12 mais o fator intrínseco produzido pelas células parietais são absorvidos e vão para o fígado. No fígado, a vitamina B12 vai se ligar à proteína transportadora chamada transcobalamina, que pode ter problema também, pode ter polimorfismo genético. E aí, todo medicamento bloqueador de ácido clorídrico, usado cronicamente por mais de 4 semanas, produz deficiência de vitamina B12. Grande parte das pessoas que estão no seu consultório estão fazendo uso crônico de omeprazol. Consequentemente, tem deficiência séria de B12. Pode medir no sangue e pode medir o metilmalônico na urina. Você vai ver. O metilmalônico vai estar aumentado na urina e a vitamina B12, a cobalamina, vai estar diminuída no sangue, nesses pacientes. Então, aqui está todo o mecanismo, ali está a aptocorrina, que é esse azulzinho aqui, que se prende, aí vem o fator intrínseco, aí vai para o ilho, é absorvido, vai para o fígado, transforma em níveis sanguíneos. O ideal dos ideais, lembre-se que ela não é tóxica, não existe toxicidade. Se eu quero otimizar o meu sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, o ideal é trabalhar com os níveis acima de 900 picogramas por ml. Cianocobalamina é uma forma sintética de B12, não é uma forma natural. Tá? Adenosina e metilcobalamina são formas ativas de B12, passam a barreira hematolicórica, entram no cérebro e beneficiam sobremaneira. Removendo parte do estômago ou do ilho pode causar uma deficiência permanente de B12. O maior problema com a B12 não é que você não está comendo ela no prato, ela está no seu prato. Você come carne, tem. Você come fígado de boi, é o que mais tem. Você toma como produto animal, tem. Só que o problema é a absorção. Esse é o maior problema. Quer dizer, a pessoa diz, mas eu como muito bem. Não quer dizer nada. Você pode estar ingerindo B12, mas se você não está absorvendo B12, porque a absorção dela é complexa e depende de vários fatores, você terá deficiência de B12. A maioria dos casos de deficiência de B12 é por má absorção e não por problemas de dieta. Não é porque você não está ingerindo, é porque você não está absorvendo. Tá? Muitos pacientes deficientes de B12 ingerem a vitamina diariamente, mas não são capazes de absorvê-la. Então, você fazer uma história do que eles comem, no que diz respeito a B12, não é tão importante, porque ele está mostrando tudo direitinho que eles estão comendo, só que eles não estão absorvendo. Aqui estão os 3 indivíduos que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Aqui está o Dr. George Whipple, que era veterinário. Ele foi quem primeiro descobriu que cães também desenvolvem anemia perniciosa quando tem deficiência de B12. E ele curou com o fígado cru. E aí esses 2 indivíduos americanos, o Minot e o Murphy, baseado na experiência desse veterinário, começaram a usar B12 em pacientes com anemia megaloblástica, que na casa, e não sabiam que era B12 ainda. B12 só vai ser descoberto, eles ganharam o Prêmio Nobel em 1934. B12 só foi descoberto em 1948, 14 anos depois. E eles não ganharam o Prêmio Nobel, isso demorou 10 anos para eles ganharem o Prêmio Nobel, porque a história começou antes. Para ganhar o Prêmio Nobel, você não ganha no ano seguinte, que você descobriu. Quanto maior o estresse, maior a demanda por B12. Então, se você tem um dia mais estressado, mais estressante, você vai consumir mais B12. Então, deficiência de B12 causa depressão, causa anemia, causa aumento da homosteína, causa osteoporose, causa infertilidade. Quem trabalha com infertilidade tem que lembrar disso.
Às vezes a mulher não engravida por deficiência de B12, às vezes o homem com deficiência de B12, o movimento do espermatozoide está comprometido, e muitos casos de aborto espontâneo, por deficiência de B12. Então, isso passa a ser, a partir de hoje, uma preocupação para vocês. Diagnóstico diferencial de B12, a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, esclerose múltipla, demência e doença de Alzheimer, distúrbios psiquiátricos, neuropatia diabética, doença de Parkinson, tudo isso pode ser simulado pela deficiência da B12. Tudo isso pode ser simulado pela deficiência da B12. Diagnóstico diferencial de B12 continua: neurite óptica, vertigem, tontura, síndrome das pernas inquietas, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, chamado agora de encefálico, ao invés de ser AVC, estão chamando de AVE. Fibromialgia, muitos casos de fibromialgia é deficiência de vitamina B12. Então eu tenho aqui, tremores, depressão, psicose, fadiga crônica, dor generalizada, paralisias neurodegenerativas, doenças neurodegenerativas, isso tudo desencadeado pela deficiência de B12. A deficiência de B12 pode comprometer o funcionamento de praticamente todas as áreas do organismo. Todas as áreas do organismo. Olha lá, mudanças mentais, distúrbios neurológicos, distúrbios vasculares, distúrbio sanguíneo, distúrbio gastrointestinal, distúrbio geniturinário. Tudo isso causado por deficiência de B12, certo? Então, toda vez que você for fazer o diagnóstico de esclerose múltipla, você tem que descartar deficiência de B12. O paciente está acometido de esclerose múltipla ou de deficiência de B12. Você tem que saber fazer o diagnóstico diferencial. O diagnóstico de esclerose múltipla é sempre um desafio, uma vez que não há um teste que realmente comprove ou exclua o diagnóstico. Todos nós temos essa dificuldade. Até mesmo a ressonância magnética não tem especificidade de 100% e não é capaz de diferenciar a esclerose múltipla da deficiência de B12 ou qualquer outra causa. Por isso que eu tenho que medir no sangue e na urina. A esclerose múltipla, frequentemente, tem um padrão de remissões e recaídas. Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. No entanto, a deficiência de B12 é progressivamente debilitante. Só vai piorando, só vai piorando, só vai piorando. Tem muita gente com esclerose múltipla, com diagnóstico de esclerose múltipla, que na realidade tem deficiência de B12. Paciente com diagnóstico de esclerose múltipla deveria fazer a bateria de teste para avaliação da deficiência de B12. Avaliação dos níveis da vitamina B12 no soro, o ácido metilmalônico na urina, a homocisteína, aí você dá B6, B9, B12 e fácil diagnosticar, fácil tratar, fácil curar. Eu acho que isso agora deu para você uma nova perspectiva. Uma coisa que você não se preocupava, por isso que eu chamo deficiência de B12. Uma epidemia invisível, principalmente ao sistema de saúde. Então, eu espero que você comece a ter isso em mente, comece a trabalhar com isso, e já que ela não é tóxica, você pode conversar com o seu médico, você que está aí nos assistindo, e quem sabe você fazer um uso de B12 vai melhorar a sua sintomatologia de fibromialgia, de cansaço, de irritabilidade, etc. Sensacional o vídeo do Dr. Lair Ribeiro, né? Grande mestre aí, professor, né? E se você precisar da melhor B12 na forma de metilcobalamina legítima, tá? Que a matéria-prima, minhas farmácias importam dos Estados Unidos, Alemanha e Japão. Nós não importamos nada da China. Sublingual, né? Para o aproveitamento ser 100% em cápsulas sublinguais. Entre em contato abaixo com a gente, que nós temos todas as vitaminas que você precisar com matéria importada da mais alta qualidade. Grande abraço, muito obrigado por ter assistido. Foi uma aula e tanto, né? Então, se você gostou, se inscreve no canal, tá? E não esquece de apertar o sininho, receber todas, né, informações, notificações. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Nesta tela, você vê diversos vídeos interessantes e imperdíveis meus. Clique em um deles e continue comigo neste canal. Aproveite também e inscreva-se nesse canal
clicando em cima da minha imagem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe você e sua linda família.